Olá, amigos ouvintes da Divulgar.net, tudo bem? Então, hoje, retornando mais uma vez para a divulgação da nossa doutrina, né? Hoje nós estamos nas páginas 17 e 18 da revista O Reformador, revista do ano 134, junho de 2016. O título hoje é interessantíssimo, A Negação de Pedro. Muito interessante a história de Pedro, na verdade. Todos nós sempre gostamos de ouvir, de debater o que ocorreu com Pedro na época de Cristo. Então ele começa assim, nosso autor hoje é Adilson Pugliese, e ele fala com bastante maestria sobre a história de Pedro. Vamos ver o que ele tem para dizer para a gente sobre esse personagem. Ele começa assim: entre os personagens diretos do cristianismo nascente, Pedro, além de Paulo de Tarso, se destaca pelas virtudes e fidelidade ao mestre. Embora o histórico momento da pusilanidade, de fraqueza, vaticinada pelo Senhor em instantes decisivos de sua vida no contato com os apóstolos. Ele que conhece a intimidade profunda do nosso caráter, de nossa personalidade, impulsos e temperamento. Imaginamos Pedro estarrecido ante a informação dramática, entre aspas, negar-me-ás um dia, Jesus falou para Pedro. E mais tarde, traído, acusado e condenado, o mestre vivenciará solitário o peso da cruz. Alguns simpatizantes de sua causa expressariam indignação e tristeza, impotentes, porém, para enfrentar o poderio romano e a fúria e ameaças dos fariseus. Parte do colégio apostólico mantém-se vacilante e inquieta, preocupada com a sua própria sobrevivência e integridade física. Os mais destemidos aproximam-se como o homem do Cirene, que no dia do Calvário, ao ver o Rabi vergar sobre o peso da cruz infamante, enfrentando o látejo dos soldados e a zombaria da turba enlouquecida, toma nos próprios ombros a trava e enfrenta parte do percurso sobre açoites e apupos da multidão. Quem lembra a nossa época de adolescentes, nós assistimos muito o filme Paixão de Cristo. E realmente existe esse momento que sai um homem da multidão e ajuda Jesus a carregar a cruz. Quem lembra disso? Acho que todos nós lembramos, nós dessa época dos anos 70, 60, lembramos disso. Assistíamos muito esse filme, Paixão de Cristo. Todo ano a gente ia para o cinema assistir o filme. E séculos antes, o profeta Isaías, no capítulo 53, registraria a antevisão daqueles momentos dramáticos. Séculos antes, Isaías já havia visualizado esse momento. E fala assim: levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opropérios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas, sofrimentos, tomado sobre si todas as nossas dores. Que a cruz é o símbolo das nossas dores, dos nossos erros, dos nossos sofrimentos, que Jesus toma para si e carrega nos seus ombros. Parecerá um homem vergado sobre a glória de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. Aqui, Isaías
fala da visão que ele teve de Jesus indo para Calvário, né? Carregando a cruz, carregando os nossos pecados, as nossas falhas sobre os seus ombros. E continuando. Aqui não dando continuidade com a fala do Adilson. Sim, abandonado pelos homens, contudo o mestre tudo sabia, desde antes, e enfrentaria destemido a ingratidão e a injustiça, fazendo questão de deixar registrado o seu domínio sobre os destinos e comportamentos humanos, quando, primeiro, informa a Pedro, pescador e paradigma da sua futura igreja, que ele o negaria no momento em que fosse interpelado acerca da sua ligação com ele. E num segundo momento, no instante derradeiro, pede ao Pai que perdoe os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Lembramos disso no filme também, né? Quando Jesus já está praticamente desencarnando, ele olha para o céu e pede que Deus perdoe os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Olha que tamanho o coração, que tamanho o amor que Jesus tinha por nós, tem por nós, né, na verdade. Com todo aquele sofrimento, e na hora que ele foi desencarnar para ir para o céu, para ir para o colo do Pai Eterno, ele pediu que o seu Pai, Deus, perdoasse os seus algozes. Imaginamos a angústia de Pedro após negá-lo e caindo em si, lembrar-se do vaticínio de Jesus, imaginando, vergado, também ele agora pelo peso da cruz, do remorso, do arrependimento, e a chorar amargamente. Muitos historiadores, estudiosos da personalidade que participaram dos momentos primordiais do cristianismo, têm se debruçado sobre a vida de Simão Pedro, buscando compreender as causas profundas da sua vacilação, alguns julgando com excessiva severidade, outros desculpando as suas fraquezas humanas, justificando que ele teria sido obrigado à contraditória atitude com relação ao amigo, em quem um dia identificara ser portador de palavras eternas e ser o Cristo vivo enviado por Deus. Todos nós temos um momento de fraqueza, né? E Pedro, na época, ainda era um espírito começando a entender o cristianismo, começando a entender o amor de Cristo. Então, no momento em que ocorreu a prisão de Jesus, que ele viu todo aquele alvoroço, aquela multidão enfurecida, desesperada, ele ficou com medo. Eu particularmente considero natural essa atitude dele, né? Dele ter ficado com medo e negado Jesus. Talvez no afã da emoção, do desespero, do pânico, ele negou Jesus. Mas no fundo do coração dele jamais negou Jesus. É a minha opinião particular. No século XIX, no ano de 1864, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, ofereceria à posteridade a interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Na obra que anteriormente havia intitulado Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse livro, em página dedicada ao exame das palavras de Jesus, anotadas por Marcos, capítulo 4, versículo 24 a 25, ao declarar: pois dá-se-á ao que já tem e ao que não tem, até que tem se lhe tirará, até o que tem se lhe tirará. O codificador esclarece que não é Deus quem retira. A nossa fortaleza interior, nossa determinação, nossos sentimentos nobres, inesperadamente levando-nos a atitudes controvertidas e esdrúxulas, mas que é o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem. Então, Kardec aqui,
ele fala que as nossas atitudes, as nossas controvérsias, né, é o próprio espírito, ainda descuidado, que não conserva o que tem. No decorrer dos séculos, animando várias personalidades na Terra, recebemos gratificantes oportunidades evolutivas, sobretudo no campo religioso. Mas as fraquezas de nosso espírito, comprometido com o seu reajustamento, tendo por base as leis de Deus, nos conduziram a graves delitos e nos afastamos deliberadamente das sábias, retas leis divinas. E, na verdade, o que Allan Kardec quer nos dizer aqui é que nós nos deixamos levar, né, no decorrer da nossa caminhada aqui no plano terrestre, nós nos deixamos levar pelas situações momentâneas, pelos sentimentos do querer, nosso egoísmo, e nos afastamos, né? Nos afastamos das retas leis divinas. Então, os nossos sentimentos, nosso comportamento moral, as nossas atitudes, os compromissos que assumimos, que nós não conseguimos cumprir. Então, tudo isso, quando a gente chega aqui no plano, a gente acha que aqui é o céu, que aqui é maravilhoso. Até porque na nossa infância, né, quando a gente nasce, nós somos recebidos com muitos sorrisos, a gente abre os olhos e vê todo mundo sorrindo, todo mundo se parabenizando, e epa, cheguei no céu. Né? O bebê acha isso, que quando ele chega, que ele vê tanta festa, tanta alegria, tanto prazer, eu estou no céu. E aí começam os pais paparicando, fazendo todos os gostos, e os filhos começam a dominar os pais, bater o pé e o o pai dá, né? E hoje faz diferente, taca um celular na mão do menino de 4 meses, 5 meses, você já vê um menino com o celular na mão, que é para não ocupar o pai. E aquilo tudo vai transformando o ideal, o compromisso que nós tivemos, que assumimos quando viemos para o plano terrestre, vai transformando, porque a gente tem subsídios, né? A gente só vem para nossas mãos coisas, objetos, pensamentos, comportamentos que nos desviam da nossa missão. Hoje eu tenho consciência disso. Né? Às vezes a gente pensa que está protegendo o filho, a gente está desvirtuando o pensamento dele, da missão que ele veio para cumprir. Aquela superproteção, aqueles encher de presente, aquele não dar limite. É assim que nós fazemos, quando somos filhos únicos, então a gente deita e rola. A gente esquece totalmente do nosso compromisso aqui no plano terrestre. E quando a gente cruza com o inimigo, hein? A gente encara o inimigo assim, que está querendo se aproximar da gente, aí a gente deita e rola. Aí é que a gente esquece mesmo do nosso compromisso. E aí é onde Allan Kardec fala que nós nos afastamos deliberadamente das sábias retas das leis divinas. Porque a gente tem um leque gigantesco de oportunidades para nos desvirtuar. Raramente temos orientações, até porque nossos pais, nós, na minha geração, nossos pais não se importavam com a gente. Obrigavam a gente para a igreja, mas não explicava por quê. Pode dizer assim, tu não vai para a igreja, tu não vai para o cinema. Olha, está trovejando, o Pai do Céu está brincando contigo, corre, vai te deitar. Quando tu morrer, tu vai para o inferno, a pedra de mármore. Era assim, né? E aí nós, como os pais, vivemos uma outra época, fomos trabalhar para ajudar a família, né? E deixamos os nossos filhos nas mãos das nossas domésticas, que às vezes não tinham noção de nada. Quando a gente encontrava uma senhora de um espírito elevado, que tinha uma sabedoria, era maravilhoso. Quando a gente encontrava alguma menina que estava precisando trabalhar aqui por uma casa, para coisa, e aí? Fizemos isso demais. Eu fui uma que saía às 5 horas da manhã de casa e chegava às 8, 9, 10 horas da noite. Meus filhos foram criados por domésticas. E às vezes ficavam só.
Graças a Deus, eles me chamam depois que eu fui uma sargenta, eu exigia muito deles, mas confesso que não os orientei o necessário para que eles seguissem uma religião, para que eles encontrassem Deus, eles se buscaram sozinhos. Hoje eu tenho filhos que são espíritas, a maioria, mas se encontraram no espiritismo depois que tomaram conhecimento. Outro que é super religioso, que não perde uma missa, outra que já foi da espírita, mas hoje está em outra religião, está participando do candomblé, né? E cada um buscando o seu caminho, mas se encontraram depois de adultos, depois de pegarem muita burdoada pela frente, como eu também peguei, que a gente não tinha tempo, a gente vivia para trabalhar, para alimentar, educar, entre aspas, colocar os filhos em bom colégio, ter boa alimentação, ter boa casa, né? Ter bons estudos, era para isso que a gente vivia. Achava que estava dando uma boa criação. Como nós nos enganamos, né? Nossa geração foi de enganos, grandes enganos. Eu confesso que eu fui uma dessas pessoas que, como eu me enganei, né? Eu achava que colocar meus filhos morar num bairro bom, numa casa confortável, ter bom colégio, boa alimentação, eu estava cumprindo a obrigação de mãe. Cuidando da matéria e do espírito. Nem eu tinha tempo. Quanto tempo eu perdi? Mas graças a Deus os meus filhos são pessoas de bem. Os anjos da guarda, como a gente falava, os guiaram para o caminho do bem. Graças a Deus. Mas eu não contribuí para nada. Confesso isso aqui para vocês, que eu não contribuí para nada. Nessa questão, não. Eu os orientava em relação a ter boa conduta, a não pegar no alheio, não mentir, assumir seus compromissos como bom aluno, como bom irmão, como bom filho, mas dentro da religiosidade não tive participação. É uma realidade que muitas pessoas assumem, mas eu assumo. Então essas ações equivocadas e tormentosas expressam nossa negação a esses códigos soberanos. Várias vezes, então, choramos amargamente, arrependidos e solitários, rogando o perdão de Deus. Hoje, certamente, novas oportunidades nos são concedidas e todo o nosso esforço deve ser concentrado na resistência à recapitulação do momento da indecisão vivida por Pedro. Essa leitura de hoje, ela está com a referência de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Paulo Estevão. Então, vamos rever os nossos conceitos espirituais em relação aos nossos netos agora, né? Nós da minha faixa etária, dos nossos netos, porque com os filhos a gente já não teve esse compromisso, porque nos comprometemos com outras coisas. Graças a Deus, para o caminho do bem, que no momento que você exige dos teus filhos que eles respeitem os idosos, como eu fazia para os meus, respeitar os mais velhos, respeitar seus professores, respeitar seu pai, sua mãe, ser amigo dos seus filhos, não roubar, não matar, não mentir. Isso eu ensinava para meus filhos. Mas dizer assim, vamos para a igreja, vamos para o centro espírita, vamos para um candomblé, qualquer uma outra religiosidade, não fiz. Não fiz. E hoje eu peço perdão a Deus e agradeço a Deus, mesmo eu não tendo encaminhado meus filhos para uma religiosidade. Todos eles hoje acertaram o caminho. A maioria são espíritas. E o que não é espírita, que é católico, apostólico, romano, que eu acho lindo, ele dizia assim, mãe, quando eu chego no local, o primeiro lugar que eu procuro é uma igreja para assistir a missa. Mas ele é simpatizante do espiritismo. Ele assiste de vez em quando, inclusive, as minhas reflexões. E eu acredito que todos, a maioria de nós, da nossa faixa etária, que nos dedicamos a trabalhar para ajudar
no sustento da família, cometemos essa falha. Mas Deus é tão bondoso, tão amoroso, que Ele encaminhou anjos das guardas maravilhosos para encaminhar nossos filhos. E hoje nós temos esses jovens, esses senhores e senhoras, bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, graças à bondade de Cristo, ao arrependimento de Pedro. Por isso que eu afirmo que Pedro não falou isso do coração, ele não negou Jesus do coração, foi num momento de desespero, de não saber o que tinha que fazer. Mas depois ele chorou copiosamente, se arrependeu. Tanto é que Jesus entendeu e que entregou a Igreja Católica para Pedro, que foi o nosso primeiro Papa. É verdade? Então, meus amigos, hoje era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, dentro dessa reflexão maravilhosa. E quero agradecer mais uma vez a audiência de todos. Nossa Senhora Maria Santíssima cuide a todos vocês com seu manto sagrado. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.